vamos falar sobre alguns cantores e aedos da Ilíada e da Odisseia. Nem todo cantor é aedo, mas todo aedo é cantor. O que os diferencia? Um cantor, ele conta histórias épicas, grandes acontecimentos. Mas ele não é inspirado pelas musas. Ele não tem, então, a inspiração das musas. O aedo tem. O aedo tem inspiração das musas e, por isso, ele consegue cantar de forma ordenada, conforme a ordem. Kata Cosmos. E ele pode cantar conforme as partes, convenientemente arrumadas. Kata Moiran. Você tem algumas fórmulas para isso acontecer. Quando o aedo diz: canta, ó musas, a cólera de Aquiles, que teve início na contenda entre este herói e Agamenon. Quando se estabelece o início, ou quando se pede que as musas digam qual é o primeiro homem a fazer tal coisa, qual foi o primeiro dos troianos a atacar os aqueus, o estabelecimento de um início para o entrecho, para o percurso que as musas vão dizer para o poeta, cantar, isso já é uma ordenação. Né? E quando o aedo ele canta de forma ordenada, isso quer dizer que ele recebeu o entrecho das musas a partir de um ponto até tal ponto. Ele não cantou de forma bagunçada. Imagina como seria o catálogo das naus do segundo canto da Ilíada sem a ordenação provida pelas musas. Seria um amontoado de informações de as naus, os comandantes, os lugares de onde eles vieram. Não ia dar para entender nada. Então, um canto que é ouvido conforme a ordem, esse canto foi conforme a ordem e conforme as partes, esse cantor, ele é inspirado pelas musas. Não uma inspiração, não uma subordinação. A inspiração não é uma subordinação. A inspiração do aedo pelas musas é um recebimento dos entrechos que ordenam o canto. E também da inspiração no seu timos. O estímulo no timos. O timos é o órgão que todos os homens tinham, que era o do ânimo. Então o aedo era animado, né, por um deus, pelas musas, e elas passavam para eles também um entrecho, para ordenar o canto. Evidência de que aquele aedo, quer dizer, que aquele homem era um aedo, portanto tinha uma relação com as musas, era o efeito de alegrar a sua plateia ou de emocionar a sua plateia. Se nada disso tivesse presente, e tinha cantores que não eram aedos, eram cantores, porque não tinham essa relação com as musas, né? Eles eram reconhecidos socialmente, e o Homero não chamou de aedos, chamou de cantores, e eles não tinham o lugar, o alto status que o aedo tinha. O aedo era um servidor dos reis, entretia os convivas dos palácios, né? O simples cantor não. Há na Ilíada um cantor que é o Tâmeris, que ele é citado brevemente
durante o catálogo das naus, né, no segundo canto, ele é citado como um cantor que desafiou as musas. Enquanto o Aedo ele canta com as musas, o simples cantor, né, como um Tâmeris, né, ele cantava contra as musas. Ele desafiava as musas. Isso pode ser uma representação do conflito entre tendências poéticas, uma poética arcaica e uma poética pós-arcaica, como, por exemplo, como se houvesse conflito entre a musa que inspirou Homero e a musa que inspirou Hesíodo. Mas é o próprio desafio, do homem em relação às musas, né? O Tâmeris, em uma certa significação, quer dizer assembleia. A assembleia é o espaço que havia de conflito, do chamado agon. E como era um conflito poético, era o agon poético, né? Conflito, disputa. Vamos ler aqui o trechinho que aparece o Tâmeris. Então, no canto 2 da Ilíada. Onde as musas, encontrando Tâmeris, o Trácio, lhe fizeram cessar o canto. Pois vangloriava-se, jurando vencer, se, acaso, as próprias musas cantassem, filhas de Zeus que tem a égide. Elas, irritadas, cego puseram-no, ao mesmo tempo que do canto divino o privaram, e o fizeram esquecer como a cítara se toca. O que o Tâmeris fez? Tâmeris, o Trácio. Ele se vangloriava de que venceria as musas, caso elas cantassem. Então o cantor se colocando acima das musas. E toda vez que um homem desafia um deus, é claro que ele é punido, né? Qual foi a punição dele? Elas o fizeram ficar cego, tiraram o canto dele e o fizeram esquecer a arte da cítara, esquecer como se toca a cítara. De onde veio o canto do Tâmeris? Tâmeris era filho de um homem chamado Philemon, e Philemon era considerado filho de Apolo. Então, talvez o canto do Tâmeris tenha vindo do próprio Apolo, que também era o deus do canto. Mas não é interessante que ele tenha desafiado as próprias musas, as deusas do canto? Não é surpreendente isso? Mas a função, função dele no poema é ver o não submetimento do cantor às musas. O Aedo não é submetido às musas, ele canta com elas, e o cantor, que não é o Aedo, muito menos. Ele canta contra as musas e muito menos será submetido a elas, né? Agora, vamos falar daquele que
o inverso do Tâmeris, que é o Demódoco, que está na Odisseia. É um cantor da corte do rei Alcino, na cidade dos Feácios, onde Odisseu chega, é recebido pela Náusica, é trazido para o palácio, muito bem recebido, e ali ele ouve os cantos do Demódoco, e no próprio autor da história, o Odisseu também canta as próprias histórias, né? O Demódoco, ele é tido em alta conta no palácio do rei Alcino. Ele é considerado um divino cantor, porque com o canto ele consegue alegrar, comover o seu público. É reconhecido como tendo uma relação com as musas. O Odisseu lança um desafio para o Demódoco, para que o Demódoco cante de quando o Odisseu, que é um desconhecido, ainda não disse quem era, ali para os presentes, ele pede para que o poeta, para que o Aedo cante a história do cavalo de madeira que um tal de Odisseu construiu e que foi a chave para os aqueus vencerem os troianos. Então o Odisseu faz esse desafio pro Demódoco para ver se ele tinha ouvido daquelas que viram. Quem viu? As musas. E o Aedo, ele ouve, né? Ele não pode estar presente nas situações que ele canta, mas ele ouve das musas. Então o Odisseu, ele quer comprovar que o Demódoco ouviu das musas, né? E o Demódoco canta. Aqui. E esse, inclusive, nessa narrativa sobre o cavalo de madeira, que é a narrativa que nós temos sobre essa artimanha decisiva do Odisseu. Olha o que se fala do Demódoco. A ele, sem dúvida, um Deus deu, com o canto, alegrar, como quer que o ânimo o incite a cantar. O ânimo dele é estimulado pelas musas, e um Deus concedeu a ele alegrar o seu público. O momento em que ele causa a alegria do seu público, o Demódoco, quando ele conta a história de Ares e Afrodite. Então o Citaredo, está no canto 8 da Odisseia. Então o Citaredo lançou-se belamente a cantar o amor de Ares e da coroada Afrodite, como primeiro se uniram na casa de Hefesto, as ocultas. Uma história divertida, que então diverte a sua plateia. Agora olha aqui o desafio do Odisseu. Mas eia, prossegue, e o episódio do cavalo canta. Cavalo de madeira que,
Aí o Odisseu vai estabelecer o tema, Cavalo de Madeira, e agora ele vai estabelecer o programa do canto para o poeta seguir. Cavalo de Madeira que Epéio fez com Atena, o qual então, na Acrópole, com dolo conduziu o divino Ulisses, o Odisseu falando dele mesmo, como se ele não fosse Odisseu, de heróis repleto, os quais pilharam Ílion. Se então isso, conforme as partes me contares, conforme as partes, ó, cata Moirã. Logo eu próprio direi a todos os homens que um Deus propício te dá o canto divino. Se você cantar conforme as partes, eu direi que um Deus divino te propiciou esse canto. Aqui uns exemplos de como o cantor, o Aedo, segue uma fórmula para ordenar seu discurso. Vou falar alguns trechos de invocações que o Aedo faz às musas, mas nessas invocações ele está pedindo uma contribuição delas ordenada. Olha só. Dizei agora a mim, musas, que a olímpica morada tendes, quem pôs primeiro. Então ele quer saber qual foi a primeira pessoa que fez tal coisa. Olha um outro trecho. Dizei agora a mim, musas, que a olímpica morada tendes, como então primeiro. Então ele quer saber o modo como primeiro foi feito tal coisa. Tem outros cantores e aídos em Homero. Né? A gente vai falar deles no próximo vídeo. Esse vídeo aqui então foi para enriquecermos para entendermos melhor qual a relação entre o Aedo e as musas. O que é esse cantar com, em busca de um cantar ordenado e que cause um efeito um resultado, né, emocione seu público, garantindo ao Aedo um reconhecimento social. E também nós vamos falar mais, né, cantores que não são aedos, que usam o discurso não estando inspirado pelas musas, então não buscando esse efeito de ordenação, mas buscando o agon, o contestar alguma coisa. Para nós que estamos pensando no falar, estamos vendo agora que o falar do Aedo busca era um falar ordenado. E ele busca contribuir para a ordenação das coisas. A fala ordenada, ela contribui para a ordenação da realidade. Por isso que a fala desordenada contribui para a caotização das coisas. Quando alguém fala para você desordenadamente, as coisas parecem caóticas. Quando alguém fala ordenadamente, as coisas parecem
as coisas, você as vê com mais clareza e você sente as coisas, sente as alegrias e tristezas cabíveis a cada história. O mal que se causa com as falas, que você pode causar, é de uma fala desordenada. Tem na Ilíada, no canto 1, logo depois que o Aquiles se desentendeu com Agamenon, tem isso foi então aquele momento de entreveiro terminou. Um homem chamado Tércites, ele veio desmerecer o Agamenon, entendeu? E aí o Odisseu não deixou. O Odisseu falou para o Tércites: a sua fala é desordenada, a sua fala é uma fala mal feita e que causa desordenação, vai fazer com que os exércitos se atrapalhem aqui na guerra. Você não sabe falar. E isso é o Odisseu falando, que o Odisseu é o melhor na fala, né? Aquele que tem a fala que consegue as coisas, né? É uma fala que ela tem um efeito de uma astúcia, o efeito de uma ação feita com metes, com sabedoria astuciosa. E o Tércites, esse homem feio fisicamente, com uma fala que desmerecia o Agamenon, ele estava desancando o Agamenon, né? Parece que estava aproveitando que o Aquiles tinha discutido com ele, com o rei. E aí o Odisseu não, e bateu no Tércites. Quem é você para falar com o rei? Você não sabe nem falar. A sua fala vai causar confusão aqui. Entendeu? Uma coisa é o Aquiles discutir com o Agamenon, levantando a seguinte questão: o que os combatentes aqueus ganham com essa guerra? Será que eles estão aqui só para reaver a esposa do seu irmão? Para vencer Ilion, para você tomar o butim da guerra? Ou será que eles têm algum interesse, né, próprio? Esses homens que deixaram suas famílias para trás. Olha o Aquiles fala para o Agamenon: os homens estão aqui, eles estão pagando o preço para estarem aqui, né? Então você não pode ficar com tudo que os homens arrecadam. Tem que fazer uma divisão com os homens. Então aqui ele está com a questão do valor do que os soldados estão fazendo. O valor que o rei está atribuindo a essa ação, essa participação dos soldados, né? O rei tem sido egoísta. Essa é a discussão. Agora, o Tércites, a fala dele não defende nenhuma ideia, não traz nenhuma discussão. A fala dele é simplesmente para desmerecer o rei.
simplesmente para fazer com que os soldados se voltem contra o rei e queiram parar de lutar ou tomar o lugar dele, ou, entendeu? Isso é uma fala desordenadora. Tá bom? Então, ficamos por aqui.